Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu lhes trago hoje uma pequena postagem sobre cultura bíblica e eu quero falar sobre o simbolismo de alguns animais da Bíblia. A Bíblia é um livro magnífico, um livro extraordinário, um livro incomum. É o livro de Deus. Você, ao longo do tempo, você tem lido a Bíblia, quem sabe várias vezes, e você tem encontrado os nomes de vários animais. Já se deu conta de que vários animais da Bíblia têm a sua significação simbólica? Você já pensou em que alguns detalhes da própria criação dos animais diz respeito a uma outra coisa, principalmente a pessoa de Jesus? Pois bem, eu quero falar hoje sobre o simbolismo de alguns animais da Bíblia. Vamos começar? O número 1, eu vou seguir uma ordem alfabética. O número 1 é a águia. Você sabe que a águia é um animal extraordinário, magnífico. A águia é tão importante que ela chega a ser símbolo, ela é o símbolo nacional dos Estados Unidos da América do Norte. Bom, dentro da Bíblia, a águia representa o poder, representa a visão celestial. Sabe-se que a águia é a ave que tem o maior alcance na sua visão. Você pode encontrar no livro de Deuteronômio o próprio Deus dizendo que se comportou para Israel como a águia que cuida dos seus filhotes. Que lindo. Sugiro-lhe também que leia Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O segundo animal que eu trago hoje para objeto de nossa meditação é o boi, ou o bezerro. Pois bem, qual é o simbolismo do boi ou do bezerro na Bíblia? Boi ou bezerro fala de sujeição, fala de serviço, fala de resistência. É a figura de um servo que está pronto para fazer o trabalho. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, do boi que debulha. Cristo é apresentado no Evangelho de Marcos exatamente tendo como pano de fundo a segunda figura daquela visão que o profeta teve. Primeiro ele viu um leão, depois ele viu um boi, depois ele viu um rosto de homem, depois ele viu uma águia. Pois bem, isso fala da atividade de Jesus relacionada com a sua encarnação. No caso, Evangelho de Marcos corresponde ao boi, então é o trabalho de servo. Lembram-se que em Isaías capítulo 42 está escrito, Deus falando a respeito do futuro Messias, eis aqui o meu servo. O terceiro animal que eu lhes trago hoje para objeto de meditação é o carneiro. O carneiro representa Cristo como substituto. Lembram-se que quando Deus ordenou a Abraão para levar o seu filho e imolá-lo no holocausto do Monte Moriá, a Bíblia diz que no momento exato em que Abraão ia consumar o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu e impediu de consumá-lo, porque diante de Deus é como se já houvesse realmente acontecido. Mas Abraão virou seus olhos e viu um carneiro preso sobre as pontas. Aquele carneiro era o substituto de Isaac. Jesus é o nosso substituto na cruz. Nós não teríamos nenhum poder redentor se fizéssemos um sacrifício, mas Jesus é o nosso redentor, porque é o nosso sacerdote perfeito, imaculado, puro, mais do que nós podemos imaginar. Leia Gênesis 22, versículo de número 13. Pois bem, eu trago agora o quarto animal para a sua meditação. O quarto animal é o cavalo. Você se lembra que a Bíblia fala de cavalo, certo? Lá no livro do Salmo diz que o cavalo, não é? Ele é adestrado, ele é preparado para o dia da peleja ou o dia da vitória. Mas no sentido simbólico, quando nós pensamos no simbolismo do cavalo, apontando para a pessoa de Jesus, cavalo representa o poder da guerra, o poder da conquista, o poder da vitória. Você pode ver isso em Apocalipse 6, versículo 2, mas principalmente em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando a Bíblia diz que Jesus descia montado em um cavalo branco.
poder, guerra, conquista, vitória. Este é o nosso Cristo. O quinto animal que eles tragam à consideração é o cordeiro. O cordeiro, ele representa na Bíblia o sacrifício feito em submissão. Cristo é o cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. Você pode ler isto, palavras textuais de Atos, capítulo 8, versículo 32. O cordeiro mudo, submissão total diante daquele que o tosquia. Ou então você pode ir para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e ver lá que Jesus, como cordeiro, é sem mácula, sem defeito. E mais, ele é santo e ele é inocente. Isso também está em Hebreus 7, 25. Mas aceitar a Jesus como cordeiro significa receber o testemunho monumental que foi trazido por João Batista, João 1:29. Jesus foi apresentado por João com as seguintes palavras: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sexto animal que eu trago para a nossa consideração é o leão. Você sabe que o leão é tido, é considerado universalmente como o rei dos animais. Pois bem, o que existe no leão que chama tanto a atenção da humanidade? Três coisas. Primeiro, majestade. Segundo, poder. Terceiro, soberania. Pois olhe, Jesus é comparado a um leão por sua majestade, por seu poder e por sua soberania. Ele é chamado especificamente de leão da tribo de Judá. Por exemplo, Apocalipse 5:5. Quando na visão o profeta viu em primeiro lugar um leão e depois um boi, já falei do boi em Marcos, que representa Jesus, e agora o leão corresponde ao primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, evangelho do grande leão, o evangelho do rei. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero concluir essa curta meditação sobre animais da Bíblia e seu simbolismo, pensando nas ovelhas que estão nos rebanhos deste mundo. O que significam as ovelhas? Biblicamente, as ovelhas têm um significado muito especial. Elas simbolizam a igreja do Senhor. Essa conotação vem desde o Antigo Testamento, e ela então se tornou absolutamente clara no Novo Testamento com a pessoa de Jesus aparecendo como pastor. Por exemplo, no Salmo 100 e versículo 3 está escrito assim: nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Que lindo! Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Ovelhas juntas, ovelhas unidas, ovelhas submissas, apontam para a igreja do Senhor, que estão sob o comando do grande, do sumo pastor. Aí eu poderia mencionar também João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Aí são as palavras do próprio Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Obrigado a você que me acompanha. Já faz tempo que eu tenho este canal aqui no Instagram. Na verdade, eu sou mais assíduo no canal do YouTube. Mas eu não posso esquecer isso também. Há tantos amigos preciosos que vêm aqui. Eu lhes deixo estas palavras na esperança que lhe façam bem. Posso lhe pedir dois favores? Primeiro, você até já imagina o que é. Se lhe fez bem esta postagem, eu lhe peço, por especial gentileza, divulgue. Para quê e por quê? Divulgue, porque você fazendo isto, você espalha para mais pessoas a compreensão do Evangelho. Para quê? Para que você exerça um grande trabalho de cooperação espiritual com aqueles que desejam possuir cultura bíblica. Meus amados irmãos, se querem mais, muito mais, muito mais, então assinem a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes através do site pbsgesielgomes.com. Meus agradecimentos mais uma vez. Se puder, deixe o seu comentário. Se quiser, diga de onde o irmão está acessando este canal. Eu, na medida do possível, eu lhe responderei pessoalmente, como eu tenho feito sempre que posso. Foi um prazer imenso compartilhar com você a viva, eterna, exuberante palavra
de Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.